Fala pessoal, Lucas aqui e essa é a nossa quinta aula do curso Torne-se um Analista de Dados Fácil. E nessa aula eu vou falar para vocês sobre funções para a gente manipular datas e intervalos de tempo, que vai ser uma coisa fundamental para a gente fazer qualquer análise de dados em qualquer lugar que você trabalhar. Então, antes de começar essa aula, eu queria só pedir para vocês conferirem uma coisa. Na base de dados que a gente montou lá na aula 0. No The Beaver, abre a sua base de dados, abre a sua árvore até chegar ali nas tabelas. E na tabela de vendas, vocês vão clicar com o botão direito, vão lá em View Table ou visualizar tabela. Vocês vão dar uma olhada aqui na coluna Invoice Date, né? Eu percebi isso porque agora a gente vai trabalhar com datas e eu percebi que o CSV que eu forneci para vocês, na hora de importar, pelo menos para mim, ele importou como texto e não como data. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nesse campo, né? Clicar na setinha aqui para aparecer os outros tipos e vocês vão simplesmente selecionar o tipo Date aqui. Cadê ele? Date. Pode clicar fora, vai ficar vermelhinho aqui e pode fechar essa janelinha que abriu. Aí ele vai dar uma mensagem aqui, ó, se você quer persistir as mudanças na base de dados, coloca aqui sim. Ele vai abrir aqui, né, essa janela com o código para alterar essa coluna, né? Coloca persist e pronto. Aí vocês podem conferir aqui que na tabela vendas, né, olha aqui nas colunas dela, você vai ver que o invoice date vai estar do tipo date, né, tipo data, com o reloginho na frente. Aí feito isso, vamos partir para os tópicos que eu selecionei para essa aula. A primeira coisa que eu quero falar é sobre função date e função cast, né? Função date já é conhecida de vocês, né? A gente já viu ela ao longo do curso. Ela vai transformar para a gente um tipo texto que esteja formatado como ano, mês e dia em uma data, né? Do tipo data. A gente vê aqui que o resultado, né? A coluna resultante ela é do tipo data. A gente vê pelo reloginho aqui na frente. Só que agora a gente vai ver a função cast para fazer inclusive o que a função date faz e também para converter qualquer tipo em qualquer outro tipo. Tá? Então como que ela vai funcionar? A sintaxe dela é escrita assim, é o nome dela, cast, e aí você vai colocar duas coisas aqui dentro do argumento. Você vai colocar a coluna ou dado, né, que você quer converter, você vai colocar as e você vai colocar o tipo pro qual você quer converter. Você lê assim, né? Converta essa coluna para o tipo tal, né, que você quiser. Cast em inglês pode ser traduzido como transformar, né? Colocar, como configurar, enfim. Então, por exemplo, se a gente quiser usar a função cast para fazer a mesma coisa que date, a única coisa que a gente vai fazer é colocar um texto como entrada, e claro, né, tem que ser formatado no formato de data. Como tipo, a gente vai colocar date. Então, com essa escrita aqui, a função cast vai fazer exatamente a mesma coisa que a função date. Se a gente quiser, por exemplo, entrar com um número inteiro e transformar ele num texto, a gente pode fazer isso daqui. E daí ele vai sair no formato de texto, né? É o número, porém a gente vê o ABCzinho aqui que vai indicar pra gente que está no formato de texto, né? Tá no tipo varchar. E a gente pode fazer o contrário também. Se a gente quiser colocar um texto, transformar, por exemplo, esse texto num inteiro, né? Big por exemplo, ele também vai entender, né? Vai converter esse meu texto em um número inteiro. A única coisa que a gente tem que atentar é converter tipos que sejam compatíveis. Então, por exemplo, se eu colocar um número fracionário aqui e tentar converter no inteiro, ele vai dar erro porque, né, ele não vai entender como converter isso daqui para um inteiro. Mesma coisa se eu colocar como texto uma palavra aqui, né? Ele também não vai entender como vai converter isso daqui para o inteiro. Então a gente tem que atentar a esses detalhes. Próxima função que é importante da gente aprender aqui é o dateTrunc. O que é o dateTrunc? Ele serve para você truncar a data. Você truncar significa você cortar ou às vezes você arredondar. E no contexto de data, o que ele vai significar? Em SQL, você tem formatos onde você pode ter a data completinha. Então você tem, por exemplo, o ano, o mês, o dia. Você também pode ter a hora, os minutos e os segundos. Então, quando você for truncar uma data, o que você vai fazer? A gente trunca por um período de tempo, né? Não é simplesmente truncar, é truncar segundo um período de tempo. E truncar significa você reescrever aquela data, transformando ela na primeira data daquele período de tempo onde ela se encontra. Então, o que quer dizer isso? Eu quero saber qual é a menor data, ou seja, a data que é mais cedo do período desse dia aqui, no qual essa data aqui pertence. Então, se eu truncar por dia,
a data que eu tenho que escrever truncada é essa daqui. Por quê? Porque essa daqui é a primeira data que pertence a esse dia no qual está essa data aqui. Se eu for truncar, por exemplo, por mês, essa data aqui, ela pertence ao mês de maio de 2017. Então, qual que seria a primeira data do mês de maio de 2017? A data seria essa daqui. Seria 000, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, do dia 1º de maio de 2017. Continuando o raciocínio aqui, se eu for truncar por ano, qual que vai ser a primeira data do ano ao qual a minha data de entrada pertence? Vai ser 0 horas do dia 1º de janeiro de 2017. Então, isso daqui é o truncamento dessa data por ano. Agora, se eu for truncar por trimestre, se a gente fizer uma ordenação aqui de meses, para truncar pelo trimestre, eu vou seguir a mesma lógica. Essa data aqui, ela pertence ao mês de maio, ou seja, ela pertence ao segundo trimestre. E aí eu vou perguntar qual que é a primeira data do segundo trimestre. A primeira data vai ser no mês de abril, né? Porque a gente tem esses 3 meses aqui. Então, o primeiro mês desse trimestre é abril. Então, aqui vai ser abril. No dia 1º, né? Lógico, é o primeiro dia do mês. E também 0 horas. 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. E se eu quiser truncar por semana, vai ser o mesmo raciocínio, só que com uma observação. Se a gente pegar essa data aqui, ó, a gente olhar no calendário, a gente vai ver que 2 de maio de 2017 era uma terça-feira. Então, a gente vai pegar, sempre que a gente for pensar na função dateTrunc, ela vai trabalhar com o início de uma semana sendo na segunda-feira. Então, ela vai considerar o dia 1, nesse caso aqui, né, segunda-feira, dia 1º, como sendo o início daquela semana, daquela data. Então, se eu for truncar pela semana, eu vou ter que colocar dia 1 ali no caso. Aqui eu tirei algumas datas da nossa tabela de exemplo, né, só para a gente fazer aqui a título de exercitar essa ideia do truncamento. Então eu vou fazer cada uma delas rapidamente aqui para a gente pegar. Usem isso daqui como exercício, tá? Para conferir se vocês compreenderam a ideia. Caso vocês não compreendam, só chega lá no nosso fórum DDD, né, dúvida de dados, e posta sua dúvida lá que a gente resolve junto. Então essa data aqui, 2010, 12, 17. Truncada pelo dia, ela vai ficar igual a isso daqui mesmo. Se a gente fosse ver, né, a parte horária, estaria zerada. E é isso. Agora, truncada pela semana, a gente tem que olhar no calendário. A gente vai ver que dia 17 aqui é uma sexta-feira e a segunda é dia 13. Então, seria dia 13 de 12 de 2010. Truncada pelo mês, a gente tem o primeiro dia do mês aqui, 01 de 12 de 2010. Truncada pelo trimestre, o mês 12 pertence ao último trimestre, né? Então, 10, 11, 12. Logo, então, seria aqui 01 e aqui seria 10, né? Que é o primeiro mês desse trimestre. E truncada pelo ano, 0101. 1 de dezembro de 2010, truncada pelo dia ficaria igual, né? Truncada pela semana, a gente tem que, essa semana aqui, a segunda-feira é dia 29. E olha que curioso, né? A gente está em dezembro, né? 1º de dezembro. Quando a gente passa para cá, a gente vai para o mês anterior, né? Então, a data que eu vou colocar aqui na hora de truncar pela semana é 29, só que não 29 do 12, eu vou colocar o mês anterior. Então, é 29 do 11. Né? Então, ficaria 2010, 11 e 29. Na hora de truncar pelo mês 2010, 1201. Hora de truncar pelo trimestre, de novo, né? É o último trimestre, então vai ser o meu mês 10, 10, 11, 12. E na hora de truncar pelo ano, fica por acaso igual o anterior aqui. E é assim que funciona o truncamento. E como que isso funciona dentro da nossa função dateTrunc? Você tem que escrever a função dessa forma, ela é separada por um underline aqui, dateTrunc. E dentro dela a gente vai ter 2 argumentos. O primeiro argumento vai ser o período de tempo que a gente quer, pelo qual a gente quer truncar. E o segundo vai ser a data de entrada que
que a gente vai querer truncar. Para vocês verem aqui, eu vou pegar uma das datas aqui que a gente usou, por exemplo, aquelas que caem de mês, né? Vou pegar essa daqui, por exemplo, ó, 2010, 12, 01. Beleza, né? Estou usando a função date aqui para deixar no formato de data, né? O meu dado. E período, aí a gente vai selecionar um por um. Então eu vou colocar aqui day como texto, tá? Então você vai escrever como texto o período de tempo. E aí quando eu rodar, ele vai dar pra gente o truncamento por dia, né? Como eu comentei com vocês, ó, o horário aqui tudo zerado e fica igual ao dia, né? 2010, 12/01, 2010, 12/01, como a gente tinha colocado. Agora eu vou colocar por semana. Por semana, 29/11/2010, né? Ele caiu de mês conforme a gente viu. Então, 29/11/2010, beleza. Por mês eu vou colocar month. Vou rodar. 01/12/2010. 01/12/2010, beleza. Agora por trimestre eu vou escrever quarter, que é trimestre em inglês, tá? Aí como a gente fez lá, 1/10/2010. 1/10/2010. E por ano, não tem mistério, year. 1/1/2010. 1/1/2010. Mas aí daí como que eu uso essa função? Você vai usar ela para você especificar períodos de tempo que você queira identificar somente um mês ou então somente o ano, que não te interesse a data completa. Então, por exemplo, como que eu faço dentro da minha tabela de vendas para eu selecionar somente vendas que sejam em um período de interesse dado? Por exemplo, tem essas datas aqui, né? 31 de março de 2011. E aí quando eu vou descendo aqui, ó, eu vejo, por exemplo, 1º de abril de 2011, 2 de abril, 3 de abril, 4, 5. Mas assim, se não me interessa o dia, me interessa, por exemplo, somente o mês, né? Eu quero pegar compras que sejam de abril de 2011. Então, como que eu uso o date trunc para identificar esses caras aqui? Uma coisa que eu vou fazer é colocar uma condição no where, né? Como a gente já sabe fazer. Mas que condição que eu devo colocar aqui? Eu que tenho que escrever aqui que o mês da invoice date precisa ser o mês 4. Na hora que eu colocar uma data aqui, né, e colocar dia, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a data com aquele número do dia. Se eu colocar aqui do dia 2, ele vai me retornar dia 2 e tudo mais. Mas, para evitar isso, como só me interessa o mês de abril, o que eu faço? Se eu truncar por mês aqui, toda a data que vier no mês de abril, ele vai retornar 01/04. Então, qualquer uma daquelas datas que a gente está vendo lá, ó, 3, ele vai me retornar 01/04. Dia 5, ele vai me retornar 01/04. Então, eu posso usar o date trunc da seguinte forma. Eu posso truncar a minha invoice date, né, que é o que vem ali na nossa tabela, e eu posso exigir que esse date trunc aqui seja igual a 01/04/2011. Então, no meu where, eu vou colocar essa condição aqui. Falar que a minha data do invoice date, né, truncada por mês, ela precisa ser igual a 2011/04/01. Em outras palavras, eu só vou selecionar linhas onde a venda tenha sido feita em abril de 2011. E se eu quisesse pegar somente as vendas que foram feitas no ano completo de 2011, daí eu só uso o truncamento por ano, né? Porque se eu truncar por ano, eu sei que qualquer data que fosse em 2011, o truncamento resultaria em 2011/01/01, e aí é só eu exigir isso daqui. E assim por diante, né, com qualquer período que você queira de tempo. Bom, acredito que esse seja o ponto mais diferentão, assim, para quem nunca viu funções, para quem nunca viu funções de tempo, né, funções horárias. Então eu reitero que se tiver alguma dúvida, posta lá no Dúvida de Dados que a gente resolve junto. Seguindo aqui a nossa aula, o próximo tópico é o Current Date, que a gente também já acabou vendo, né, nas aulas anteriores como exemplo de função, e ele simplesmente vai trazer para a gente a data atual na qual aquele código está sendo rodado. A gente pode ver aqui que hoje é 22 de maio, que eu estou gravando essa aula, então ele simplesmente vai trazer essa data aqui para a gente. O interessante da função currentDate, pensando em
queries que sejam dinâmicas é a gente usar ela para poder fazer uma consulta recorrente. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você queira escrever um código, escrever uma consulta, para que qualquer pessoa possa chegar em qualquer dia ali na empresa que você está trabalhando, rodar aquela consulta e simplesmente pegar um dado que remeta a um período de tempo assim anterior. Por exemplo, eu quero pegar todas as vendas que foram feitas nos últimos 5 dias. E aí você usa esse dado para alguma coisa, né? É uma questão de recência, né? De você pegar dados recentes. Então, para fazer esse tipo de coisa, a gente pode usar a função currentDate em paralelo com o interval, né? Que é o intervalo de tempo. Como é que funciona esse lance do intervalo? O intervalo ele não precisa necessariamente vir junto com o currentDate, tá? Se eu quiser, eu posso colocar aqui simplesmente uma data qualquer. O intervalo ele vai me servir para acrescentar ou subtrair um intervalo de tempo de uma determinada data que eu tenho. Por exemplo, eu tenho essa data aqui, se eu quiser somar 5 dias, o que eu vou fazer? Eu vou colocar intervalo, eu coloco aqui, dado como texto, o meu número, e aqui do lado eu especifico que período que eu quero somar. Então, no caso de dias, eu coloco day. E daí isso aqui, por exemplo, vai dar pra gente, ó, 10/5/2010, que faz sentido, né? 5 dias depois, 5 dias somados aqui. Se eu subtrair, a gente vai para dia 30/4/2010. E da mesma forma a gente pode usar, como eu comecei comentando, né, o current date para pegar uma data 5 dias antes de hoje, né? Então hoje é dia 22, 5 dias antes, dia 17 de maio. Agora a gente vai falar de períodos de tempo, né? Eu coloquei duas formas de escrever, né? Uma mesma coisa. E por que que eu fiz isso? Porque, de novo, a gente tem uma função que é muito usual em várias bases de dados, só que ela não roda aqui no PostgreSQL, que é o datediff, né? Eu uso muito isso daqui no trabalho, mas aqui ele não roda. Então, eu vou pegar um substituto, mas eu quero deixar isso daqui presente para vocês. Então, como que funciona a função datediff? Ela vai ser escrita datediff, sem espaço, sem underline, e ela vai levar 3 argumentos. O segundo e o terceiro argumentos vão ser datas. Então, eu vou ter a data 1, que é uma data mais antiga, e eu vou ter a data 2, que tem que ser a data mais futura, né, mais recente. Essa função ela vai retornar para mim a diferença de tempo entre essas duas datas. Mas aí que diferença de tempo que vai ser? Vai ser diferença em dias, diferença em meses? E para você especificar essa unidade de que você quer a diferença, né, você vai colocar aqui. Por exemplo, se eu quiser em dias, eu vou colocar day aqui, datediff. Se eu quiser em meses, eu vou colocar month e assim por diante. Então guardem isso daqui, né? A gente não vai conseguir rodar isso daqui no Debeaver, nessa base de dados, mas isso é uma coisa importante para usar na maioria das bases de dados. E como substituto para isso daqui, eu coloquei simplesmente a gente subtrair uma data da outra, que é uma coisa que é possível de fazer, assim como a gente já estava, na verdade, fazendo na hora que a gente mexeu ali com o intervalo, né? Então, por exemplo, na falta do datediff, se eu quero fazer uma diferença em dias entre duas datas, é só subtrair uma da outra. Então, pegando duas datas aleatórias aqui, pegar a data de hoje e eu vou subtrair 11 de março de 2024. Então, o resultado ele vai me dar, por padrão, em dias. Então, tem 72 dias de diferença entre essas datas. Caso eu queira converter essa diferença para mês, por exemplo, é só eu fazer a continha manualmente aqui. Então, coloco parênteses aqui, abre e fecha, para considerar isso daqui uma coisa toda, né? E eu vou dividir, por exemplo, isso daqui por 30, né? Para fazer a quantidade de meses que tem nessa diferença. Então, aqui deu 2. Aqui ele arredondou o resultado, né? Porque não é exatamente 2 meses. Mas nas próximas aulas eu vou falar sobre a gente manipular tipo de número e com isso a gente vai poder aprender a arredondar ou não arredondar as coisas conforme o que a gente precisar. Então, se eu quiser ver o número de semanas, eu posso dividir por 7 aqui, 10 semanas e assim por diante. Então, dado tudo isso, vamos para os nossos exemplos práticos. Nosso primeiro exemplo é esse daqui. Preciso de uma listagem de quanto cada cliente gastou na nossa empresa em dezembro de 2010. Então, a gente já viu na aula anterior que, por linha da nossa tabela, o gasto do cliente era a quantidade, né, o quantity, vezes o unit price, né, o preço unitário de cada produto. A gente seleciona isso da tabela vendas e a gente viu também, né, na aula ali de agregação, né, de soma, que a gente tinha que somar esse valor aqui por cliente nosso, né? Então, por Customer ID, que é a identificação do cliente. Então, como que a gente fazia isso?
A gente soma isso daqui, a gente vai colocar a coluna aqui do Customer ID para poder identificar o cliente e a gente tinha que usar o nosso Group by 2 no caso, né? Porque a gente está agrupando a soma da receita por cliente. Isso daqui então eu posso chamar de receita por cliente. Então beleza, só isso daqui já daria para a gente, né, a quantidade do que cada cliente gastou ali em toda a nossa tabela. Só que ele pede para a gente quanto gastou em dezembro de 2010. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um where aqui e eu vou exigir o quê? Eu vou exigir que o mês da invoice date seja 2010. Então, eu vou usar para isso o date trunc. Então, eu vou truncar a minha invoice date e eu vou truncá-la por mês. Eu vou exigir que ela seja igual a 2010, dezembro 01. É isso, né? Dezembro de 2010, beleza. E aí, beleza, se eu rodar, eu vou ter aqui o gasto de cada cliente para as compras feitas em dezembro de 2010. Seguindo com os exemplos aqui, preciso de uma query para verificar diariamente quanto cada cliente gastou na nossa empresa nos últimos 3 meses. Ou seja, aquele exemplo que eu dei, né, falando sobre o current date, né, que a gente pode usar ele para fazer algo que você possa rodar com uma recorrência, né, no dia que você quiser e fazer um check, né, daquele dia que você está rodando e até 3 meses para trás. Então, como que a gente faz isso? A gente já tem aqui, né, podemos aproveitar esse código aqui, a gente já tem aqui quanto cada cliente gastou e aqui, né, no mês de dezembro de 2010. A única coisa que muda aqui é o período de gasto do cliente. Então, ao invés de dezembro de 2010, a gente tem que jogar aqui nos últimos 3 meses. Mas como que a gente escreve isso daqui na linguagem da SQL? Nos últimos 3 meses. Uma forma de a gente fazer isso é falar entre a data atual e a data de 3 meses atrás. Então, se a gente está pensando em entre, eu vou colocar aqui invoice date between data 1 and data 2. Quais são as data 1 e data 2? Data 2 é a data mais presente, né? Vai ser o dia de hoje, então vai ser o current date. A data mais do passado seria o quê? 3 meses atrás. 3 meses atrás em relação a hoje. Então, como que eu pego a data de 3 meses antes de hoje? Eu posso simplesmente pegar o current date, que é hoje, e subtrair o intervalo de 3 meses. Então, com isso, eu estaria tendo uma query onde todo dia que eu rodasse, ele iria fazer uma continha, né? Ele iria pegar as vendas entre o dia no qual aquela query está sendo rodada e 3 meses antes daquele dia no qual ela está sendo rodada. Se eu rodar aqui, ele não vai retornar resultado. Por quê? Porque o current date é 2024, né? A gente está em 2024, só que essa base aqui, ela tem dados, se eu não me engano, entre 2010 e 2012 somente. Mas a ideia é essa daqui. E por último, seu gerente te pede em 1º de dezembro de 2012. Então, eu tenho a data aqui na qual esse pedido foi feito. Preciso de uma listagem de cada compra feita no primeiro semestre de 2011. E quero ver há quanto tempo foi feita cada compra. Então, nesse caso, muda um pouco da proposta que a gente está fazendo, né? Vamos observar as coisas aqui. Ele precisa de uma listagem. Se é uma listagem de compras, né, ou uma listagem de vendas, né, depende do referencial, a gente não vai então mais contar aqui o gasto, né? Ele não falou de gasto, ele falou de lista de vendas. Então a gente vai passar a selecionar aqui as nossas colunas da tabela vendas, porque a própria tabela já é uma listagem de vendas. E ele quer as compras que foram feitas no primeiro semestre de 2011. Então aqui na minha condição, no meu where, eu tenho que dar um jeito de escrever aqui primeiro semestre de 2011. E aí, o que acontece, né? Como que a gente identifica, né, semestre, como que a gente identifica trimestre, né? Era pelo date trunc, né, conforme eu expliquei para vocês. Só que qual o problema aqui? Na função date trunc, eu vou ter por dia, por mês, por ano, por trimestre, por semana, mas eu não vou ter por semestre. Né? Não é uma coisa construída ali dessa função, da função date trunc. Então eu posso fazer uma manobra aqui, né? Eu não preciso necessariamente colocar por semestre. Eu poderia fazer de diversas maneiras. Eu poderia fazer por intervalo, por exemplo, né? Eu poderia dizer que o invoice date está entre janeiro de 2011 e junho de 2011, né? Pertencendo ao primeiro semestre. É uma forma de fazer isso. Se eu quiser fazer isso usando o date trunc, né, só para a gente explorar ainda mais o date trunc, eu precisaria fazer, por exemplo, usando o trimestre. Então eu poderia reescrever isso daqui dessa forma. O date trunc por quarter, né, por trimestre da minha invoice date, ele precisa ser igual ao truncamento do primeiro quarter, né, de 2011, do primeiro trimestre, ou seja,
Então seria isso daqui mesmo, né? Ou então o truncamento deve ser igual à primeira data do segundo trimestre, né? Que aí no caso seria o mês 4. Só recapitulando aqui, né? O que eu fiz foi lembrar que a primeira data do primeiro trimestre é no mês 1 e a primeira data do segundo trimestre é no mês 4. Que assim, realmente é uma forma mais difícil de escrever do que escrever por intervalos, né? Mas eu estou fazendo isso só para a gente poder explorar mais essa função aqui. E aí ele fala assim para a gente, né? Então isso daqui a gente já matou também. E ele fala, e quero ver há quanto tempo foi feita cada compra. E ele, lembrando que ele está pedindo isso para a gente em 1º de dezembro de 2012, né? Vamos colocar assim, hoje é dia 1º de dezembro de 2012. Então como que eu vejo isso daqui, né? Quanto tempo cada uma das vendas foi feita? Eu sei que para cada linha da minha tabela vendas, eu vou ter a data daquela venda. Então, se eu tivesse a função dateDiff, eu usaria ela, né, para ver a diferença temporal entre essas duas datas, né? Mas como eu não tenho, eu vou usar simplesmente a subtração entre as duas para eu poder ver o período de tempo, né, de uma para outra. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero a listagem, né? Então, eu quero todas essas colunas aqui das vendas, né? Já que o gerente não especificou nenhum. Então, além dessas, eu vou criar mais uma coluna aqui junto com esse resultado. Então, como que eu faço isso? Vírgula. E aí eu vou criar aqui embaixo uma coluna que vai trazer para mim a diferença de tempo entre a data de hoje e a data que foi a data da venda. Então a data de hoje, ela é aquela que o exercício passou para a gente, né? Que é 1/12 de 2012. Então eu vou colocar aqui 1/12 de 2012. E eu vou subtrair a data do invoice date. E lembrando que por padrão isso daqui vai me dar idade da venda em dias. Esse grupo by já não faz sentido aqui, né? Porque a gente está só pegando uma listagem. E eu vou colocar um limite um pouco grandinho aqui para a gente poder ver. E rodando a gente recebe todas as colunas. Por causa dessa condição aqui a gente só vai ver coisa. Tem o invoice date aqui no primeiro semestre de 2011. E a gente vai ter essa última coluna aqui que vai trazer para a gente a quantidade em dias entre essa data de compra e a data, né, 1/12 de 2012. E aí é claro que o período aqui a gente vai depender muito do pedido do gerente, né? A gente pode, por exemplo, fazer a mesma coisa, só que a gente quer ver, por exemplo, a diferença em meses, né? Então a gente pega a nossa continha aqui e divide por 30 para pegar a idade da venda em meses. Daí com isso a gente geraria a coluna de dias e a coluna de meses da idade da venda. Com isso a gente termina a nossa aula de manipulação de datas. Um abraço, continue estudando e até a próxima aula.